Obrigada, tá, por estarem aqui, permitindo compartilharmos esse momento. É um bate-papo. Conforme a Simone falou, vamos falar um pouquinho de afeto, né? Esse novo lugar que estamos caminhando. E, como diz Lewis Carroll, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí entra um complemento, da onde viemos também. Sabemos que o grande contraponto da era tecnológica, da digitalização, é a humanização. Esse movimento está crescendo, é irreversível. A máquina jamais vai predominar em relação ao homem. Somos humanos e precisamos ter esse resgate. Então, toda vez que a gente avança, a gente também sente essa necessidade de retroceder e de resgatar. Então, a gente vai falar bastante disso hoje, tá bom? Vamos pôr o primeiro slide aqui. Vocês querem se apresentar ou alguma coisa primeiro? Enfim, temos um cenário configurado atualmente que é o mundo como um lugar de busca de experiências e a casa como um retiro, um lugar de reconexão. Isso é um cenário atual, até já do que a gente acabou de falar. Humanização em contraponto à era tecnológica. Não? Por favor? A gente está tímido. Não, isso eu acho muito interessante que é. Não, eu acho que essa questão da. Volta um slide. Tecnologia versus humanização. A gente no escritório gosta de conversar bastante sobre isso, assim, né? Como o mundo vai avançando para caminhos que antes a gente não imaginava. Então a gente gosta de pensar, tipo, nos anos 50, como é que a gente achava que ia ser o futuro? Nos anos 60, como a gente achava que ia ser o futuro? E todo mundo errou, assim, né? Então se pegasse lá os Jetsons, né? Aquele desenho que todo mundo viu e tal. O cara acordava, em vez de almoçar ou jantar, ele comia uma pílula. E isso resolvia o problema. E o que aconteceu foi o inverso, né? Na verdade, quando a gente era criança, assim, comida em casa, tinha isso, aquilo. Um restaurante japonês era uma experiência, uma aventura. Hoje em dia você vai com aquela, né, praça de alimentação do shopping, tem lá uma variedade do mundo inteiro à disposição para comer, pedir no rap, isso, aquilo. Então, é o inverso, né? Não é uma pílula para resolver o problema. O fato de ter acesso a um monte de coisas te faz poder ter a experiência, o prazer, né, a aventura de experimentar um monte de comidas diferentes e tal. Então a coisa não foi tipo, vamos ficar voando com os carros aí e vivendo em ambientes estéreis de, sei lá, um material que não existia, mas que seria uma espécie de um core, sei lá, um teflon, umas paredes no chão, né, que não dão manutenção nunca, são estéreis. É o contrário, né, a gente quer a coisa antiga, quer o piso de demolição, quer o móvel, quer o trabalho do artesão, quer a valorização dessas coisas, sabe? Então eu acho que o futuro assim vai muito menos para um negócio berrine, ar-condicionado, fechado e tal, como muito mais para um espaço humanizado, tipo, ter muito verde, ter espaço externo, poder trabalhar horários alternativos e a tecnologia avança para poder permitir a gente fazer isso, né? Então eu estava agora viajando nos Estados Unidos e andei num daqueles carros que não precisa dirigir, né? Então o cara deu pro lado, conversando com a gente, tem uma freeway, o carro parava, funcionava, até ficava meio, né? Pô, você não vai olhar pra frente, não precisa. E funciona muito bem, assim, um negócio maravilhoso. Então em breve a gente vai ter os carros sem motorista levando você para qualquer lugar, você não precisa perder tempo com isso. Diminuindo o deslocamento e afins, permite que a gente tenha a cidade como um campo de experiências e não de tortura, né? De ir pra lá e pra cá, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Mário? A gente tem eu concordo super com o que você falou e acho que isso reflete um pouco também essa nossa vocação quando a gente fala de brasilidade. Eu acho que sempre para mim, brasilidade tem muito a ver com a vida urbana, né? Com carro, com tecnologia, é difícil a gente desvincular a questão da urbanidade da tecnologia quando a gente fala de Brasil, porque a gente é um país que vive na cidade, a gente não vive no campo de verdade.
Então, eu acho que essa questão do afeto, da memória, da casa comuninho, ela passa por dois pontos aí, né? Primeiro, existe dentro da casa uma necessidade de você equilibrar essa correria de viver na cidade. Como a gente é um país que está vivendo mais de 90% da população dentro de um carro, conectado o tempo todo, com uma agenda assim, tipo, de 1 em 1 hora a gente tem uma coisa, bombardeado por informações, a gente é super conectado, né? A gente é campeão em todas as redes sociais, a casa acaba virando um contraponto disso. E tem uma palavra que eu gosto de usar bastante, que na verdade que eu acabei descobrindo esse termo, foi fruto de uma conversa que eu tive com a Beta, uma jornalista, que é a questão do tempo real, que a casa, ela passou a ser esse lugar onde a gente consegue viver o tempo real, né? O que é o tempo real? O tempo real não é o tempo, obviamente, de um stories, não é 15 segundos, não é algo que você possa passar com o dedo para ver chegar no final, que você pode dar um forward no controle remoto para chegar aonde você quer, né? Você tem que realmente experienciar aquilo. E o que quais são as coisas que te propiciam viver o tempo real? Então fazer pão, né, que é a última moda, fazer cerveja, fazer cerâmica, cuidar de planta, ter cachorro, meditar. Como que essas coisas estão tão na moda, sendo que a gente cada vez mais tem menos tempo, quer ir mais rápido, quer estar mais conectado. Nossa, mas o 4G não está pegando aqui, né? Com o celular assim, né? A gente chega na casa das pessoas, a gente não dá oi, a gente pergunta, tem uma tomada? Qual é a senha do Wi-Fi? A gente já chega apontando uma tomada, assim, né? Um carregador para a pessoa. Então, eu acho que passa um pouco por essa questão do tempo real e também passa pela questão do processo, porque a gente já vem dizendo há muito tempo de que o processo ele é mais importante do que o produto. Então, quando você olha esse vídeo, por exemplo, né, de abertura da semana, ele não mostra produtos finais, mas ele mostra a história dos produtos. E a gente está carente de histórias, né? A gente está carente. Conteúdo é uma palavra bastante desgastada hoje em dia, até por mim mesmo e por todo mundo que produz conteúdo, mas a gente quer saber qual que é a história que está por trás das coisas que estão entrando dentro da nossa vida, né? E em último momento dentro da nossa casa. Quem fez, como foi feito, por que foi feito, com que material foi feito, né? Então acho que essas duas coisas, o processo, né, e o tempo, são duas questões assim que levaram a gente a entrar nesse momento de equilíbrio entre tecnologia e desaceleração, vamos chamar assim. E as coisas, é claro que as coisas perfeitamente estão vivendo juntas, senão a gente não estaria aqui, né? Senão todo mundo não estaria aqui. Não existe incompatibilidade entre essas duas coisas, elas simplesmente existem do jeito que existem nesse momento. Sobrou pra mim. Tá ligado que tá. Só me resta, depois de tudo que vocês disseram, que eu concordo 100%, também ao ver esse vídeo aqui, que fala do artesanato, fala do artesão com tanta poesia, citar Otávio Paz. Me lembrei de um trecho do Uso e a Contemplação, que eu achei rapidinho aqui na internet, viva 4G, que diz o seguinte: uma vez que é feita por mãos humanas, a peça de artesanato preserva as impressões digitais, reais ou metafóricas, do artesão que as criou. Essas impressões não são a assinatura do artista, elas não são um nome, nem são uma marca registrada. Antes, são um signo, a cicatriz quase invisível que denota a irmandade original dos homens e sua separação. Além de ser feito por mãos humanas, o artesanato também é feito para mãos humanas. Não apenas podemos vê-lo, mas tocá-lo com nossos dedos. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente volta para essas questões cada vez mais fundamentais. E eu acho que essa é a grande graça de estarmos aqui nessa semana. Eu olhei ali os produtos feitos pelos artesãos, com a participação dos designers,
ou 100, e a história que está por trás deles, e quando você olha cada um daqueles produtos feitos por eles, essa impressão digital está lá. E é essa história de verdade que a gente vai levar para casa. Né? É isso que eu acho. Next. É bem interessante essa... E agora? Eu fui numa palestra que foi levantada essa questão. A gente vem há tempos falando de B2B, né? B2C. Daqui para frente vai se destacar quem cultivar as relações humanas, human to human. Eu acho isso tão importante, né? É aquele lugar que você vai e te dão uma senha com um número, e o outro lugar que você vai e te chamam pelo nome. Então, essa personalização extrema também é um caminho irreversível, né? Quando a gente fala disso, é legal lembrar sobre a difícil tarefa de viver de maneira coletiva. Eu acho que tem uma palavra que é importante aí, que a gente não está sozinho, né? Que a gente está junto. Então, eu acho que a gente está num momento também de casa, de tecnologia, de planeta, de política, de tudo isso, que parece quase impossível fazer alguma coisa sozinho, né? Eu acho que essa percepção de conseguir fazer coisas juntos talvez seja o segredo para a gente conseguir desenhar cenários mais otimistas. Eu vejo muita gente vem falar para mim, me dá uma dica para quem está começando, eu acabei de me formar. Acho que se a gente tem uma ideia, um ideal, um sonho que parece ser impossível você fazer sozinho, não faça sozinho, né? A questão da sustentabilidade, por exemplo, é uma questão inatingível, assim, né? A questão do superaquecimento global, toda a questão climática que a gente está passando nesse momento, ela está além, né? Ela está além da nossa capacidade. Você vê as imagens hoje de manhã eu fiquei olhando, né? O óleo chegando na costa do Nordeste, e fala, caramba, né? Tipo, o que eu faço com isso, né? Como que eu nem vou lá tirar o óleo, mas como que eu digiro isso dentro do meu dia a dia? Eu fecho o olho para isso ou não? E eu acho que isso passa por dividir as pessoas, dividir o sofrimento, dividir as missões, né? Eu acho que juntos, só juntos a gente vai conseguir se lançar nesses desafios. É difícil a gente hoje em dia discutir missões individuais, né? A internet também tem esse layer de compartilhamento, né, da nossa vida pública, privada, e a gente tem que olhar isso pelo ponto de vista positivo. E o ponto de vista positivo é que a gente está conectado, a gente está junto, né? Então, não vamos querer fazer sozinho uma coisa que a gente está na cara que a gente não vai dar conta, né? E aí ontem o Marco Belvin falou uma coisa linda para mim, que a gente só vai alcançar essa mudança na coletividade quando a gente deixar de lado o nosso preconceito. E não é preconceito só com minoria, com negro, com gay, com mulher, com tudo isso. É preconceito geral, entendeu? Preconceito político, com quem pensa diferente de você, com quem faz diferente de você. Então essa missão, essa humanização da missão nossa aqui, ela passa muito por isso, eu acho, na minha opinião. Eu acho que passa muito por a gente fazer junto, para a gente sentar na mesa e falar assim, vamos fazer isso junto. Não existe mais nada que a gente possa... não sei se eu estou sendo muito extremo, Baba. A gente está fazendo um projeto de design junto, mas eu acho que eu não consigo me ver mais fazendo coisas sozinho, sabe? Que não sejam a quatro mãos, que não sejam trocando ideia. Eu não quero ter essa missão de falar, eu tenho uma ideia incrível. Não, eu acho que a gente não está mais nesse momento de mundo de termos essa responsabilidade nas costas de ideias incríveis e missões impossíveis. Eu acho que a colaboração é a base do meu trabalho, sempre foi, né? Eu acho que isso a gente é sempre melhor quando a gente compartilha e está aberto a ideia do outro e está aberto a viabilizar a ideia do outro. Eu acho que também é um pouco isso que acontece aqui, né? Nesse momento. E, enfim, eu acho que as empresas que estão
conectadas com o futuro, elas também pensam nisso, né? Pensam no bem, no compartilhamento e na ideia, e no jeito de você poder fazer as coisas coletivamente. E você pensar o produto, quer dizer, a gente já vive num mundo soterrado de produtos e a gente fica pensando qual que é a ideia do produto. Ela fala aqui da fetichização, tudo que está na pauta da Luciana. A gente já tem tudo, né? A gente está cercado de objetos, tem estado cercado de objetos. Desde a Revolução Industrial a gente tem se entupido de coisas, né? E muitas delas não fazem sentido algum. E eu acho que elas só fazem sentido se elas forem feitas para a gente, né? Pensando nas pessoas. E as empresas que pensam nas pessoas, que têm elas em primeiro lugar, são as empresas que vão conseguir sobreviver, né? E aí, claro, sempre pensando no coletivo. Né? Então, para mim, isso faz todo sentido, isso que você fala. Com certeza. Na verdade, eu acho que é alinhado com o que a gente estava falando na primeira papo, assim, né? A gente não quer aquela coisa estéril, repetitiva e tal, você quer uma coisa especial, que gaste e tal, que carrega as marcas do tempo, de quem fez, de como é que é. A gente teve vários clientes que falaram, não, quero um material aqui que nunca teve problema nenhum, nunca vai ter trabalho, nunca vai dar nada. Eu falei, pô, mas tá meio esquisito, né? Um hospital, esse treco, é um hospital, hein? Não, mas eu não quero uma madeira aqui, mas uma madeira que não marque se deixar o copo. Eu falei, mas é legal, marcar se deixar o copo. Tudo bem, né? Com a mancha, da história do imóvel. Olha que mesa linda, toda riscada e tal. Beleza, é isso que tem que ser. Então, eu acho que essa humanização, assim, vai em tudo. E o fato de trabalhar em coletividade, né? Eu acho assim, que o ato de projetar, e não pensando em projetar, desde projetar uma torneira, projetar um prédio, mas projetar o futuro, projetar como resolver o problema da mancha de óleo, né, que está tirando o sono de todo mundo e tal, é conjunto, né? É um lugar que você tem que ter uma certa... deixar meio que o ego de lado e poder discutir para ver qual a ideia é melhor, e uma pegar o que é bom nessa e da outra e tal, mas é um trabalho difícil, né? Porque tem preconceito, porque adianta você saber a sua ideia, porque você pensa assim, sabe? É complexo, assim. Eu acho que a gente vai levar umas gerações para alcançar o que o Marco falou, mas acho que está avançando. Mas eu acho que a beleza é essa também. A gente tem uma perspectiva muito baseada no consumo, de a gente fazer alguma mudança e ver o resultado. Tipo, tá bom, eu vou lá, eu vou arregaçar a mão, eu vou fazer alguma coisa, mas eu quero arrancar o produto da prateleira, porque a gente é essa sociedade que foi toda criada na troca do eu dou, mas eu quero alguma coisa de volta. E todas essas questões humanas, sustentáveis, de planeta, de casa, de artesanato, de design, de consulta, não passa por pegar alguma coisa de volta. Não é para mim. Eu tô fazendo, a gente está aqui não pela gente, né? A gente não vai ver o produto. Ok, é isso, né? Tipo, não é pra gente que a gente está fazendo. Eu lembrei de uma outra coisa também quando a gente fala dessa coisa da humanização, que eu acho que é a questão do protagonismo, né, do usuário, né? Eu acho que a gente vem de uma geração de escola onde a gente foi criado, moldado para ser assim, solucionador de problema, assim, sabe, o criador, né, de problema, de solução. E a gente não é. Eu acho que a gente está vivendo um outro momento também, quando o consumidor, o usuário da casa começa a perceber todas essas questões. Ele é um colaborador, ele não é um usuário, né? Ele é um protagonista, ele não é um consumidor, né? Ele é um coautor, Um cúmplice. Ele é também. Eu acho que é esse momento que a gente tem que para esse momento que a gente tem que olhar, esse momento onde o usuário da casa, do produto, de tudo isso, ele tem as respostas. As respostas, ele é o grande protagonista dessa nossa tarefa de desenhar um produto, uma casa, alguma coisa, né? Não existe mais você fazer um produto, colocar ele no mercado e achar que ele vai dar certo sem você ter conversado, sem você ter trazido o consumidor para a mesa de decisões. Gente, é importante falar para vocês uma coisa, que nós trouxemos vários temas a título de atualização geral do momento, do cenário atual, e esse de onde viemos, para onde estamos indo. Cada tema desse dá pra gente ficar aqui o dia inteiro. Então a gente vai passar por todos, mas são bem ricos e abrem muitas portas. Não, tudo bem, eles têm a tarde inteira. E eu faço questão de a gente abrir para pergunta, pelo menos umas 3, assim, para cada um. São as perguntas. Então.
falando aqui da participação, então tá, obrigado, gente. Escutaram bem? Então vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar em fetichismo. Eu digo que o mundo de tempos em tempos recebe grandes gênios, né? Marx, independente da filosofia, socialista, enfim, não é essa a questão. Em 1867, ele escreveu um livro chamado O Capital, onde ele trata exatamente isso que os convidados já falaram, esse vídeo inicial. Nós tivemos um período longo as empresas mostravam o produto final nas suas, hoje em dia até nos sites ainda, né? Ou você vai na empresa, vê aquele produto final, mas você não vê as mãos que fazem, que é exatamente o que nós vimos no primeiro vídeo. Isso tem incomodado, desde 1867, a pessoa que era visionária, que já identificou isso como um problema, né? Onde que está essa mesa aqui, mas está, é frio. Toda vez que eu abro o processo produtivo e o lado humano, eu toco o coração das pessoas. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, os critérios, bom, ela jogou um Karl Marx assim, né? Agora eu me viro. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é que os critérios de escolha que você está falando mudaram, né? É fato. Tipo, eu acho que, eu tenho falado isso, os nossos pais, os nossos avós usavam outros critérios que muito mais simples, que eles não são suficientes hoje para a gente fazer escolhas para a nossa vida, né? Que eram segurança, preço, é bonito, vai durar, esse tipo de coisa. E hoje em dia a gente está interessado em outros aspectos, né? Existe um valor muito grande das nossas escolhas, elas refletem quem a gente é, né? Refletem o que a gente sonha, o que a gente acredita. Então, quando você vai comprar um móvel, quando você vai fazer uma decisão, quando você vai transformar a sua casa, é claro que o preço é importante, mas esses critérios, eles são muito mais complexos. Mas emocionais também, né? Sim, passa pela emoção, passa pela memória, passa por quem fez, passa por sustentabilidade, passa por tudo isso. E tem uma coisa legal da questão do fetichismo, a gente sempre tem uma simplificação desse termo, né? Tipo, a gente lembra uma coisa sexual, erótica, alguma coisa assim. A gente está falando desse fetichismo de criar dar um outro atributo, dar um outro valor no olhar, né? Como você consegue ver coisas de uma maneira diferente, né? E essa capacidade é uma outra coisa, eu queria perguntar até a tua opinião, Vala, que é se isso é uma capacidade nossa, se isso é uma capacidade brasileira, que é essa coisa de conseguir olhar de uma outra maneira, essas questões de transformar o ordinário em extraordinário, de a gente conseguir improvisar, de a gente conseguir ver beleza na imperfeição. Isso é um momento, isso é brasileiro? Eu acho que isso é um momento do mundo. Você vai olhar no Japão, você vai na Holanda, onde se pensa muito, né, o sentido do design, do produto, do mercado, e a gente consegue tirar beleza das coisas mais impossíveis, né? E a gente também faz isso. A gente faz isso, talvez uma característica que seja brasileira, é muito de um jeito mais relaxado de ver as coisas. Eu acho que isso sim é brasileiro. Mas eu acho que não, eu acho que o mundo inteiro pensa de um jeito diferente, escolhe de um jeito diferente, produz de um jeito diferente, e eu acho que isso é uma coisa que não dá pra gente não perceber que esteja acontecendo, né? Do fetiche do objeto, até essa coisa de ter, enfim, na época que se questionou a distância da mão humana, do produto industrial, bababá, a gente não vai entrar nessa aula aqui, mas para hoje, quando você pensa no produto, você pensa um pouco numa coisa que você vai dizer depois, a gente vai emendando aqui nos teus assuntos, no Simon Sinek falando do Golden Circle, que aí são os produtos com propósito, né? Os produtos que eles não são feitos para estarem na prateleira e serem vendidos porque são mais baratos, ou que duram mais, ou porque são feitos porque eles te oferecem algo a mais, eles te oferecem um propósito. E depois, quer dizer, você vai saber que o caso da Apple é clássico, né? Ninguém fala, isso aqui é uma empresa, e o Simon Sinek falando da Apple, aquele TED famoso, é interessante.
Você fala assim, olha, a gente é uma empresa de computadores e a gente faz esse aparelhinho aqui, você quer comprar? Não, ele é bom, ele dura, não é isso que vai te fazer querer ter isso, né? Olha, a gente é uma empresa que está ali em tal lugar e a gente quer oferecer a proximidade, a conexão, o amor, o afeto, não sei o que, através desse aparelhinho aqui. Quer comprar? Opa! Quer comprar, né? Então, eu acho que os produtos eles foram ganhando toda essa complexidade, porque também a gente foi aprendendo, que a gente já consumiu de tudo. Eu sou do tempo que o carro enguiçava na serra, né? A gente tinha que consertar carro, consertar relógio, né? As coisas foram ficando de uma excelência que elas, enfim, não é o bastante. A excelência não é o bastante para você comprar um produto. A excelência técnica, isso, dura, tem qualidade, tem preço legal, tá, isso eu não quero. O que você vai me oferecer? Não, vou te oferecer um produto que vai te fazer feliz. Acho que teve um momento de coisas descartáveis, né? Exatamente. Que vai contra tudo que é importante para o mundo, né? Questões sustentáveis e afins. Mas eu acho que a questão emocional acaba envolvendo muito isso tudo. E a gente vai para um movimento mais slow living, para ter poucas coisas, mas ter uma mas no fundo, se você parar para pensar, o que vai te fazer querer ter uma coisa diferente, ou comprar, que seja um móvel, um eletrodoméstico, uma coisa, é o que ele vai te fazer, ele vai te fazer feliz. Sim. Então você vai comprar aquele produto porque ele vai te conectar com todos os seus amigos, não é porque ele não enguiça. Você vai querer comprar uma cadeira que você senta e você tem a sensação de que você voltou no tempo. Então o que ela está te vendendo? Não é a cadeira, é o tempo, é a alegria, é o conforto, é o aconchego. São questões completamente intangíveis que estão associadas aos produtos. E na verdade é isso, é para aproximar as pessoas e para fazê-las felizes. É só para isso. Só que tem uma sinuca aí, né? Que é a questão daquilo que me faz feliz de fato, né? Eu olhar no espelho e falar, eu sou isso. E com essa superdisposição que a gente tem hoje, essa facilidade de a gente mostrar a nossa vida íntima daquilo que a gente acha que as pessoas vão achar da gente. Tem uma sinuca aí também, né? De tipo, eu vou comprar isso porque isso é um símbolo de status, porque as pessoas vão achar que eu sou mais saudável, mais feliz, mais rico, mais cool, mais inteligente, tudo isso, mas talvez isso não seja eu, né? Então acho que tem essa... Sim, mas aqui já teve momentos piores. Eu acho que a gente teve momentos assim, do tipo, o carro ser o grande sonho do brasileiro, né? Isso acabou, mas é muito recente, né? Pô, quando a gente, tinha 15, 16 anos, carro, ninguém mais quer, o carro. Outro cara, tipo, não tinha de morar e tinha um carro lá que não tinha dinheiro pra fazer seguro. No portão, né? Exatamente, ficava um dia pra fora, lá na grade, que era bizarro, né? Aí não tem calçado. E aí o que eu acho assim, pô, de largar isso já é uma coisa importante, assim, né? Que era um negócio muito bizarro. Porque o carro vai te deixar feliz, você vai acelerar, te levar de um lugar pro outro. Isso eu entendo, mas não era essa a ideia. Era a ideia de status, né? Ele vai te fazer, né, sair com uma ideia mais legal, você vai ser o cara mais bacana da turma e tal. Isso acho que acontece no digital de uma outra maneira, mas a gente tem que aprender a se desprender disso, como se desprender dessas coisas. Isso acontece muito mais fortemente hoje no digital, né? Inclusive porque mais deixa de ser... Talvez, mas inclusive porque deixa de ser do mundo real, né? Porque a pessoa pode falar o que ela quiser, ela pode postar o que ela quiser, ela pode dizer o que ela quiser, e as outras pessoas acreditam, né? Ao passo que lá atrás, não, você tinha que estar com o seu carro para impressionar a mina, né? Ou você passava na casa dela, ela nunca ia saber que você tinha o carro, né? Então ainda dependia de uma certa relação com ela. Eu acho que o mundo virtual piorou um pouco essa situação, mas eu acho que tem terapeuta no mundo, né? Para resolver. Eu acho que cada vez um terreno mais fértil para os terapeutas. Nossa, é loucura. Não, mas é sério. Tem causado, e os estudos estão aí, enfim, para comprovar, tem causado os problemas emocionais realmente sérios numa geração, digamos, né, nessa geração que está aí jovem hoje, porque enfim, nada é suficiente, porque a pessoa está num lugar incrível e tem alguém que está num lugar mais incrível que ela. E é duro lidar com essa frustração. A cada 30 segundos você tem uma frustração que você fala, puta, agora eu vou mostrar aqui, olha que legal. Aí você está olhando, o outro tá mais legal ainda. Aquele fomo extremo, né? Fear of missing out extremo. E essa mesma situação assim, a gente pode transpor essa situação para
uma cena que acontece muito em todos os escritórios, tenho certeza que acontece no seu, acontece no meu, acontece em todos, que é quando as pessoas vêm com essa expectativa do outro, né, de ser mais legal do que o outro, de ter uma casa mais bonita do que o outro, de viver melhor do que o outro, tudo isso. E aí, o que a gente faz, né? Tipo, como que a gente... todo mundo tem a resposta. Você mas... diz o cliente? Sim, o cliente. Então, né? terapia. Ontem alguém me perguntou... Psicólogo no escritório. Tudo bem, eu acho que o arquiteto já é um super terapeuta, né? É o cara que lida com realmente o arquiteto, o designer de interiores, essas pessoas que, enfim, pensam na loucura que é. A gente é o único bicho que contrata outro para fazer a casa da gente, né? Então, imagina que aí, eu já acho que a pessoa precisa, primeiro, para ter sucesso, ouvir o outro. Você precisa, tudo bem que ele mente. O cliente mente. O cliente mente, ele diz que quer uma coisa que ele não quer, ele diz que faz uma coisa que não faz, né? É engraçado isso. Mas enfim, o arquiteto tem que perceber. Mas eu acho que deviam começar a contratar terapeutas para ter dentro do escritório. Acho que seria um... você fala, não, primeiro você passa na terapia, depois a gente... Só o período não tem que fazer retrabalho no escritório, já pagaria o terapeuta. Não, brincadeira, gente, mas eu acho que as pessoas, enfim, elas parecem que estão ficando cada vez mais complicadas. Né? E não tem como não ser, né? O mundo vai ficando cada vez mais complicado. Você está em contato, então eu acho que também a ideia de simplificar, de voltar, de olhar para trás, de pensar no que a gente, onde foi que a gente errou, né? A palestra das 6 da tarde vai fazer isso super bem para vocês, né, Marco? Tipo, aonde a gente errou, o que a gente fez, né? Porque se você parar para pensar, eu não sou tão velha assim, mas assim, eu me lembro da industrialização já a partir, digamos, dos anos 70. Já aconteceu de coisa, as coisas pelas quais a gente já passou, os excessos, né? Então chegamos ali na virada do milênio, nas megalópolis, tudo era muro. E aí você vai vendo que devagar tudo vai voltando um pouco para trás, para o propósito. Por que a gente um dia deixou de pensar no propósito? Por quê? Então aí que a gente errou, então você começa a tentar voltar para trás. Né? Eu acho que, pegando o último gancho da Bárbara, ela falou, o mundo está ficando complicado, né? Está muito complicado. Muito importante destacar que a ancestralidade, a nossa ancestralidade, nos traz, nós já nascemos com uma carga de informação absurda, né? Quem leu Sapiens, agora esse livro que foi o maior best-seller do mundo, o livro mais vendido do mundo, lê ali a nossa história e vê que somos complicados, sempre fomos complicados, espécie mais destrutiva do planeta, onde o homem povoava, a natureza era destruída, era dizimada, né, e vem a era agrícola, então ele passa por todo esse nosso histórico. E essa carga que nós nascemos com ela, então agora a gente vai falar um pouquinho, nós poderíamos ficar um dia só aqui, na ancestralidade. Essa carga que nós nascemos querendo ou não, carregamos, é bom e é ruim. Nos remete a muitas referências, mas também já nascemos complicados e sobrecarregados com uma história que não é muito bonita, né? Acho que alguém aqui leu, né? O Sapiens, não é bonita a história da humanidade, né? A gente só faz bem. A gente vai ter internet. Avião. Eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu acho que tem uma coisa aí que, por exemplo, que a gente está vivendo hoje em dia, também outra coisa, outro ponto, outro assunto complicado, que é se reconhecer nessa ancestralidade, né? Tipo, eu sou isso, né? As minhas raízes são essas. Eu vivo num país 55% negro, né? Dizimamos todas as populações indígenas, estamos em guerra com os índios até hoje. Então acho que tem questões aí que são, tipo, que a gente precisa falar, a gente precisa olhar. E essa questão de se reconhecer nesses erros também, né? A Júlia, que trabalha comigo, me deu um podcast essa semana para ouvir maravilhoso, que tinha a seguinte questão: a gente tem uma facilidade muito grande de visualizar o nosso fim.
fim do mundo, esses filmes catastróficos, sabe, esse que, tipo, maremotos, terremotos. Não é para que saia um por mês, né? A gente materializa isso, assim, a gente faz blockbuster com muita facilidade. Mas a gente tem uma grande dificuldade de se ver vivendo de uma maneira diferente, né? E isso tem a ver com a gente olhar para quem a gente é, né? Olhar para qual que é a nossa história. A gente precisa parar de achar que a gente não sabe viver de outra maneira. Porque em algum ponto a gente está muito longe do que a gente é, né? Em vários aspectos culturais, design. O que a gente está fazendo aqui, o que a Simone está fazendo na verdade, é resgatar tudo isso e falar, olha, a gente é isso, né? Tipo, a gente olha esses vídeos, a gente vê os produtos dos artesãos e fala, uau, que não era pra gente ficar desse jeito, né? Era pra gente falar, não, isso é Brasil, é super legal, tipo, eu já vi isso antes, eu conheço esse artesão, conheço esse material, conheço essa história, né? Renan criou um projeto que chama Novos para Nós, tipo, que não era para ser novos para nós, né? Era para ser normal para nós, né? Tipo, conhecer o nosso artesanato, conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa arte. Então a gente precisa dar uma pedalada aí, tipo, a gente precisa, sabe, começar a ver quem somos nós por aspectos e prismas diferentes e rápido, né? Dá uma chavinha qualquer. Eu concordo com você que sou otimista também. Eu acho que a gente está em um momento difícil, mas a gente já teve bem pior, assim, né? Exemplos urbanos, sei lá, minhocão, bizarro lá. Hoje em dia dá para imaginar o cara fazer isso, daí você fala, não, jogar pedra nas casas novas, não fizeram aquele negócio e faz tempo assim. Então eu acho que, apesar realmente ser momentos difíceis, todos os momentos são difíceis, a gente está tendo mais consciência, assim, mais conectados, mais engajados, ainda que o celular traga talvez as redes sociais uma certa superficialidade tola, mas quando você está interessado e vai a fundo, tem como, né? E tem como se organizar de uma forma mais eficaz e exigir mudanças. Então eu acho que eu sou mais positivo, né, como você. Mas acho que vai demorar. Tudo bem, vamos tocando. Só fechando, eu acho que a gente tem essa busca, né? E é o que eu falei no início, entender o que a gente fez para não repetir. Se o Sapiens foi o livro mais lido no mundo, eu acho que há um interesse de entender, né, onde a gente errou para estar com, acho que 70%, 80% da vida marinha extinta, né? Tem que entender para não repetir. Arquétipo, continuamos mais ou menos no mesmo âmbito, né? Tá fácil, né? Nossa. Luciana do céu. O homem tem que calmar, estamos de tudo. Assim. Então, eu acho que a gente está fazendo aqui uma atualização também geral de conteúdo. Vou explicar, pode ter pessoas que não sabem o que é arquétipo. Arquétipo diferenciou Jung da psicanálise, né? Então, na psicologia de Jung, tão difundida no mundo, ele é o pai dos arquétipos. O que são os arquétipos? O inconsciente coletivo. De novo, nascemos com um DNA com memória. Tem memória no nosso DNA, da nossa história. Então, essa carga de humanidade de bilhões de anos, nascemos com ela. E se vira. Se vira, mano. Eu vou pegar aí a memória e vou a memória. Tem Talvez uma... se você tivesse contratado um terapeuta, Não, eu tô 100% das casas que eu entro, as pessoas me pedem uma coisa, que é criar uma casa aconchegante. Ou se não confortável, que é mais ou menos a mesma coisa, que tem um conforto com um layer de afetividade. E aí no começo eu tinha uma percepção de que essa palavra tinha se esvaziado, né? E eu ficava irritado com as pessoas que falavam isso, né? Então tá bom, mas fala, tá ok, aconchegante, óbvio, todo projeto tem que ser, né? Isso tudo bem, mas me fala que cor que você gosta, me dá mais material para eu conseguir trabalhar. E eu acho que nos últimos anos, o que eu tenho exercitado é
O link que eu comecei a fazer é que esse aconchego e essa afetividade está muito calcado nessa memória, está muito calcado nesse DNA, né? Então eu acho que esse trabalho de a gente entrar na casa das pessoas e transformar, de a gente construir a nossa própria casa, vai passar aí por esse resgate, né? Esse resgate desse arquétipo que vai se perdendo com todas essas informações, com todas essas interferências, com essa super instrumentalização, vou conseguir falar a palavra. A gente se instrumentou de um monte de coisa, né, de máquinas, de tecnologia, de tudo isso, que a gente achou que ia dar conta, né, e esqueceu, deixou a memória um pouco de lado. Bom, mas aí como que a gente faz para transpor a memória para dentro da nossa casa? Né? Como que a gente traz sentimentos imateriais? Né? Eu acho que esse é um grande desafio. Né? Como você traz essa subjetividade que está lá na sua infância, na sua primeira infância, na sua primeira memória de casa, na sua memória de casa de criança, para a casa que você vai morar hoje, né? Essa memória afetiva, como que você vai despertar, tirar disso de dentro dos clientes? Isso é um grande desafio dentro do nosso trabalho. Hoje a gente ouve falar muito, eu adoro dar esse exemplo, a gente ouve falar muito sobre design escandinavo. E tudo bem a gente falar de design escandinavo, a gente já falou sobre design de outros países em outros momentos. Eu vivi na adolescência numa casa que meus pais declararam toda a minha casa de Japão. Era a última moda dos anos 80, casa japonesa. A casa da minha avó deve ter sido inspirada na casa dos americanos, com seus eletrodomésticos, tudo isso. Você tem casas em Recife que são holandesas, né? Enfim, a gente tem uma influência, e tudo bem a gente ter uma influência desse país nesse momento. Tem uma coisa interessante, a questão é o que a gente faz com essas influências? Né? Como que a gente traduz essas influências naquilo que é uma memória nossa, naquilo que é uma memória brasileira? E aí, dentro do design escandinavo, existe um conceito que chama ruga, que é o aconchegante para eles. Não tem tradução para o português, escreve H-Y-G-G-E. E eu acho que talvez o ruga brasileiro seria o cheiro do café sendo passado. E o bolinho saindo do forno. Aí começa, estado é estado, é a muqueca, é o churrasco, é O barulhinho da panela de pressão. o barulho da panela de pressão, tudo isso. Eu tenho uma memória muito forte que é o meu pai chegando em casa e jogando a chave em cima da mesa no aparador. Sabe assim, tipo, isso pra mim, quando eu ouço esse barulho, vem na hora, tipo, uma coisa de família, de estar junto, vem uma sensação boa. Então, é uma transposição difícil de fazer, mas eu acho que a gente está extremamente carente disso, né? De resgatar essa... Olha, eu perdi a conta das casas que eu visitei gravando casa brasileira. Casas de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todos os preços. Né? Em todas elas a gente foi recebido com bolinho. Uma coisa inacreditável. Todo lugar que você chega tem um bolinho no café. E quase todas as pessoas disseram que tudo que elas queriam na vida era ter uma casa com quintal. E algumas disseram que uma galinha ciscando nele também. E a gente fala que... e aí você fala, essa pessoa nasceu na roça? Quer voltar para a roça? Não, a pessoa não tem nenhuma convivência com a roça, por exemplo. Mas a ideia da roça é o que ela quer para si. Então, é isso. Então a pessoa não viveu na roça, no carpir, enfim, criou galinha, nem nada, mas ela, aquilo traz para ela um chão, assim, uma sensação de pertencer a um determinado lugar, que eu acho que faz todo sentido no mundo etéreo de hoje, né? Pertencer, você ter ali um chão para pisar, para andar descalço, né? Então isso é muito engraçado de pensar, todo mundo dizer isso, que a pessoa quer uma casa no quintal, galinhas, Mas acho que dá uma coisa da reconexão com a natureza, assim, que é muito forte, né, nas últimas gerações, assim, que antes não tinha. Você lembrar você estava falando das influências, vocês devem ter lembrado, devem ter assistido o filme Mononcle, né, do Jacques Tati, que a casa era inteira tecnológica, tudo era tecnológico. É legal o chafariz lá, é uma coisa. E no filme, que é muito interessante, quem não viu, eu recomendo realmente assistir o Mononcle. Tudo bem, tem esse mundo, que é uma coisa dos anos 50, né? Tudo então tinha esse futuro, essa perspectiva de futuro, tudo era de plástico, tudo era, né, botão, e acendia, e a mulher ficava ali.
não tinha nenhuma afetividade ali. E a casa do tio, né, que na verdade é visto pelos olhos desse menino que mora nessa casa, tudo antisséptico, assim, um negócio que ele não tem nenhuma conexão com o pai e com a mãe, né? E com o tio ele tem uma conexão de afeto, uma casa. Aí o filme tem outra luz, outra textura, outra cor, outra poesia, né? Na casa do tio, que é uma casa que é uma zona, um lugar feio, né, da cidade, feio, assim, arrumado, tipo meio curticentro, e tudo é alegre, as pessoas são felizes e o menino é feliz ali, e não na casa dos pais. Eu acho que isso faz todo sentido, né? Uma coisa boa para se rever. Estava passando esses dias no Telecine. Né? Eu baixei e assisti. É muito legal. Recomendo. Mas acho que voltando a questão do aconchego, eu acho que também é uma coisa que varia de geração para geração, muito qual que é essa ideia. No filme fica muito claro, assim, que tá no extremo e meio que os Jacksons lá, aquela coisa, né, meio Bauhaus, meio anos 50 nos Estados Unidos e tal. Isso, inclusive porque eles chamam de garden party na França, né? Vamos ter um garden party. Ninguém consegue, cai, se machuca e tal. Mas, por exemplo, a Farnworth House lá, né, do Miss, revolucionária, as casas mais importantes do mundo, puta, a mulher odiou, todo mundo falou, não, essa casa de vidro, não sei o que, pô, eu achava uma aconchegante aquela casa, a Maria é feliz. Hoje em dia a mulher é feliz ali porque ela é ao redor do verde, né? Então eu acho que nas nossas gerações tem, tipo assim, o que antes era moderno talvez seja aconchegante pra gente. A gente vai mudando a forma de enxergar, né? De design e assim por diante. Mas a coisa da conexão com a natureza vem muito forte. Quando eu era garoto, assim, meu pai de Jaú e a gente foi pra lá visitar uma parte da família, assim, eu nem lembro mais quando exatamente. E aí ele falou, não, tem aqui uma puta árvore, você vai subir, né? Era criança. Aí chegou no quintal da casa, o quintal, sei lá, tá desse tamanho aqui. Não tinha nada, tinha só, né, cerâmica, assim, cimentadão, sei lá. E aí meu pai, cadê a jabuticabeira, né, gigante? Eu cortei. Por quê? Fazia sujeira demais esse negócio aí, né? Tipo, era uma outra cabeça. Hoje em dia, tipo, jamais aconteceria isso. Vai ser preso, né? Tipo, não acontece. E ontem eu estava na oficina de pedra-sabão que rolou no Museu da Liturgia. E, pô, tem um gramado maravilhoso ali atrás, né? Então, o pessoal vai fazer a coisa, deixa eu estar deitado nesse gramado, olhei pra cima e falei, pô, eu preciso de um jardim. Eu preciso muito de um jardim, eu quero um jardinzinho, assim. Se tiver uma galinha, você não precisa comprar um terreninho, eu quero um jardim, entendeu? Só isso que eu volto pro meu apartamento, eu sou um jardim ali pra me jogar, ali, isso é bom. Especialmente para quem mora na cidade, né? Eu acho. E a gente vive na cidade. É fundamental essa reconexão, né? Acho que faz toda a diferença mas eu acho que sim, você estava falando de quando você era garoto, não sei o quê, quando fui para a faculdade, foi bem nos anos 80, geração IUP, né? Do consumo total, do design fetiche, o cara queria ter aquele produto, porque aquele produto era realmente um símbolo de status, um símbolo de conhecimento. Então, mudou rápido, né? Ainda bem, né, que mudou rápido. Porque foi quando, justamente, a gente tem uma lacuna no design brasileiro, né? A gente quando a gente pensa no design brasileiro, pensa lá nos anos 50, no início da industrialização do móvel aqui no Brasil e tal. A gente muito distante da indústria, até dos hermanos, né? Nos anos 70 os argentinos eram craques, eles faziam produtos da Brown, né? Que inspiraram o Grande Nike, enfim, eles fabricavam isso e a gente não, quando eu era criança. Depois, então a gente teve um problema, uma dificuldade, né, realmente pelos anos de afastamento do mundo, ditadura e tal no Brasil, a gente foi um pouco imbecilizado, assim, então não tinha indústria, as indústrias foram quebrando, até que lá pelas tantas, quando se abriram as portas do Brasil, aí eu já era mocinho, nos anos 80, vocês não tinham nascido. Direto assim e tal. Nessa altura, a gente começou a receber produtos, né, de fora, que eram feitos de maneira um pouco melhor, porque, nossa, mas mais do que isso, o que aconteceu no Brasil foi uma nova imbecilização, porque assim, não bastava, o produto podia ser um lixo, mas ele é importado. Podia ser um lixo que fosse, mas ele é importado. Esse é importado, é muito melhor, né? Então a gente viveu uma enxurrada de produtos de péssima qualidade.
Tal, tanto como diz a Adélia disse que a gente tem torcicolo cultural, Adélia Borges. Então eu acho que é isso, a gente só olha o que vem de fora, né? E a gente sofreu com isso. Então acho que aí, até a gente voltar a redescobrir e falar da nossa origem, daquilo que a gente já soube fazer, e ser descobertos por nós mesmos, né? Como você diz. Nossa, mas que bacana isso. Fala, pô, a gente fazia isso desde os anos 50. Como é que você estava? Você deu uma lembrança emocional agora, que assim, nessa de produto importado, assim, nos anos 80 você estava na escola, a gente tinha a merenda, assim, que era uma escola improvisada numa casa e tal, toda diferentona, e aí, pô, chegava na hora da merenda lá, trazia uma bandeja de plástico, ganhava uma salada de frutas, salada de frutas, né, não sei o quê. E aí a Simone do Balão Mágico começou a estudar na minha classe, né? Ela meio tipo está estudando com a Xuxa, assim, né? Nossa, ela era muito famosa e ela estava nessa idade. E aí eu tava lá, não sei o que, daí um dia eu olhei assim, tinha uma lata de Pringles, eu nunca tinha visto, né? Daí eu falei, nossa, que é isso, né? Ela nunca viu, né? Tipo, não. Aí ela tirou a batata assim, que é uma. Nossa! Aí ela tirou, começou a comer outra, me ofereceu mais, eu fiquei, né, com aquela cara de salada de frutas assim, né? Eu pensei, nossa, a Simone é o máximo, né? É batata. Daí ela me sacou uma lata de spray, parece uma lata de spray de pintar parede, e em cima. Eu falei, que é isso? Você nunca viu queijo cheddar? Não! Não! Saladinha de fruta. Nossa, olha, batata e chip, não, queijo no spray, meu, sei lá. Não imaginava. É justamente isso, então, essa descoberta. A gente passou por isso. Passou por isso. Tem muita gente Na pele, ó. Não lembra, mas tem muita gente que lembra desse momento em que a gente consumia qualquer porcaria. Ah, isso é italiano. Ah, tá. Mas por quê? Então, mas faz sentido, porque a gente viveu momentos de isolamento, era muito difícil, a gente não tinha pouco acesso, não tinha internet, né? Tem gente que faz a menor ideia do que é viver sem internet. A gente vivia olhando revista e quando havia, né? A minha geração fazia tráfico de revista na faculdade. Tem lá o Roots e não sei o que, essa minha tia trouxe da França. Era tráfico de revista. A gente não tinha como se informar, era assim, tinha enciclopédia. Né? Mas, Bárbara, nesse sentido, você acha que o distanciamento que houve entre o designer e a indústria e a reaproximação dos últimos, vamos dizer, 15, 20 anos, a valorização do design nacional, nessa pegada também, e todas as indústrias de todas as áreas, assim, cada vez buscam mais designers brasileiros, ter uma valorização do profissional no Brasil, é uma consequência disso aí, na sua opinião? Eu acho que é uma consequência, mas também é burro, porque eu sou chata. É assim. Na verdade, eu acho que no Brasil se buscam, em geral, soluções prontas. Né? As pessoas são um pouco ousadas na hora de pensar num projeto, e aí eu coloco nessa cesta grande parte da nossa indústria. Eu não acho que também faliram só porque é fechado, eu acho que as pessoas aqui têm uma tendência a se acomodar com uma solução já existente. Mas, bom, quando começou-se a falar de design no Brasil, nos anos 80, quando eu falei, ninguém sabia o que servia o designer. Falavam, olha, é tipo um contador, ninguém quer ter na empresa, porque só vem trazer problemas, dificuldades, né? Enfim, então ninguém sabia para que servia. E isso, realmente, eu acho que a gente ter sido inundado por produtos de má qualidade e depois cair na real que aquilo é de má qualidade, começar a se redescobrir com alguns fenômenos. Eu cito, por exemplo, o fenômeno Havaianas, né? Que era um produto que quando a gente era criança ninguém usava, porque era um produto popular, né? Então gente chique não usava Havaianas. Quando a Havaianas se reinventou com uma cara de Brasil, foi também no momento que a gente parou de ter vergonha de ser brasileiro, que a gente tinha vergonha de ser brasileiro. Então acho que teve um momento de boom aí, que foi levando a indústria a perceber que poderia fazer diferente, poderia investir, poderia dar. Mas aí também virou um outro padrão. O padrão
padrão fetiche design que tinha nos anos 80 na indústria internacional se instalou no Brasil. O produto é assinado. E é assim até hoje. Então as pessoas falam assim, design assinado. Como assim design assinado? Todo produto tem um designer por trás, né? Tem alguém que criou, alguém que pensou, uma equipe de engenharia, blá. Então virou esse brinco no produto aqui no Brasil. Mas isso aqui é assinado. Isso aqui é assinado. De quê, pelo amor de Deus, né? Então eu acho que a gente ainda está nesse momento, sabe? Porque aí algumas indústrias começaram a trazer designers, porque aquilo realmente os aproximava das pessoas, os aproximava do consumidor, os designers eram pessoas investigativas, que iam fazer bons produtos, blá. Aí as outras empresas foram lá e começaram a usar um brinco. Mas eu chamei o designer. Eu chamei o designer. Virou de novo um instrumento de marca, um fetiche, como greenwashing, como, enfim, diversos tipos de percebista, sim, tem coisas interessantes. O cara pode fazer e vender direto na ponta, é legal, tem muita coisa. Tem, mas aqui a gente está falando da indústria, né, de como que isso foi funcionando. E eu acho que hoje, de novo, as pessoas vão voltando a pensar, então, vamos ver o que estão fazendo de errado, então não é para copiar o que o outro fez, porque lá deu certo, na minha empresa também vai dar. Vamos tentar fazer de um jeito diferente. E eu acho que a gente encontra pessoas que fazem coisas diferentes, de jeitos diferentes, e são essas as que realmente têm sucesso. Aí vai lá alguém que tenta copiar aquele cara que fez sucesso usando a estratégia do brinco. Eu lembrei do prédio by Pininfarina, agora. Isso aí, pronto. E na verdade é isso. Você tenta, voltando para a construção, eu falo pra caramba, né? Vocês têm que contar. 3 ideias. Na verdade, voltando para a coisa da construção, há construtoras muito legais, você sabe muito bem, que contratam arquitetos não pelo brinco. Porque essas empresas muito legais começaram a contratar arquitetos que não eram nem conhecidos. Contratavam por quê? Porque aquele arquiteto vai pensar no melhor projeto, no melhor jeito de usar a cidade, no melhor, enfim. Vai se dedicar. Agora as outras e falam assim, então você não quer fazer essa fachadinha pra mim? É isso. Eu vou passar mais de um slide aqui agora. Fernando, eu mudei porque ele estava justamente já no Urban Jungle, que é um movimento mundial. Né? São as maiores marcações de hashtags hoje. Urban Jungle, Forest. Antigamente as plantas, casa cheia de plantas, era a casa da avó. Né? Você ia na casa da sua mãe, da sua avó, estava cheia de plantas. Existem jovens, né, que fizeram uma pesquisa que chegam a ter hoje em casa 500 espécies de plantas em todos os ambientes. Então, esse movimento da Urban Jungle você já estava falando, cozinha gourmet. Vou falar de casa e aí eles continuam. Quando surgiram as cozinhas gourmet, todo mundo, nossa, que avanço, abrimos, né, a cozinha, não, ancestral. Né? É algo que ninguém pensa. Quando a gente trouxe a nossa família para em volta do fogo, a gente voltou para a ancestralidade. É um resgate a cozinha gourmet, ela não é um avanço, não é um retrocesso, é um resgate. E áreas de banhos como área de spa, é uma tendência também. O mercado que mais cresce hoje não é cosmético, nem beleza, então, venda de velas aromáticas, que eu particularmente acendo todos os meus incensos, todos os dias quando eu vou tomar banho. Ou você está começando o seu dia e precisa se energizar, pegar aquela força, né? Aquele arranque. Entra em casa, algo que ninguém pensa. Primeiro lugar que você vai quando acorda, o último lugar que você vai antes de dormir. Essa área é muito importante. Né? O que está ali dentro te esperando? Entra em casa depois de um dia de trabalho. A pessoa vem e você fala, só um minutinho, tomar um banho, a gente já conversa. Que é aquele lugar que você fecha a porta e faz o seu retiro. Banheiros e Urban Jungle cheios de plantas, né? Olha, eu preciso te falar que o Urban Jungle me lembra do Pocket Forest. Que agora tem esse apartamento, já viu? Apartamento com Pocket Forest. Pocket Forest. Nossa! Publicidade, junto com a assinatura do bairro, não sei quem, Pocket Forest. Aí isso realmente me deixa louca. Eu prefiro o quintal e a galinha, que eu acho que isso é mais verdade, né? Mas eu acho que é isso. As pessoas querem. O Urban Jungle, para mim, é o quintal e a galinha que as pessoas têm um jeito, né? Essa
coisa de se reconectar com você mesmo. Eu acho que isso é o que a gente adquiriu aí nos últimos, talvez, 15 anos, né? Depois da virada do milênio, depois que as pessoas começaram a achar que tudo estava perdido e começaram a repensar suas vidas e ver o tamanho do malefício que fizemos para o planeta, para a humanidade. E aí eu acho que as pessoas começaram a repensar. E tudo isso, na verdade, é voltar para aquilo que a gente era e fazia, e simplificar a vida, e fazer as coisas de um jeito mais simples, mais alegre, mais feliz, mais verdadeiro. Eu acho que é isso que a gente busca em todas as coisas de sucesso que acontecem. Se você parar para pensar, o fundo é esse, a pessoa quer isso, né? Quer afeto, paz, tranquilidade, verdade, blá blá blá. Eu acho que, por outro lado, é uma dualidade aqui nessas questões que você colocou, que é assim, por exemplo, a gente fez lá o Corujas, que é um prédio de escritórios e tem jardins em todos os níveis, não sei o quê, puta, deu super certo, é mega caro o aluguel, mas puta, tem fila, tudo ficou vazio e tal, e tem, virou pet friendly depois, tem cachorro, tá, bicicleta, super funciona de fato, assim, exceto quando você está querendo estragar o projeto, mas isso funciona. Tem pet síndico lá, assim. Mas por outro lado, a gente vê uma proliferação enorme de apartamentos agora de 20 metros quadrados, né? Então, que é um quarto de hotel. Né? Então, é uma coisa também que vai contra um pouco isso. Eu não sou contra, assim, eu acho que 20 metros quadrados é foda de morar, mas assim, eu não sou contra existir esse nicho e tal. Mas eu acho que o fato de existir isso faz com que as pessoas comecem a querer a sua urban jungle, o que seja, nos espaços públicos. Né? Então começa uma pressão pela qualidade dos espaços públicos que é positiva para todos. Né? Então a gente consegue já ver em São Paulo, por exemplo, fechar a Paulista de domingo. Você viu o Paulo Mendes da Rocha falando, eu acho absurdo fechar a Paulista de domingo. Eu acho que os caras que passam por carros aqui, ficaram maravilhados com a cidade e tal. Daí, porra, Paulo Mendes, né? É um pensamento meio antigo, né? Com todo respeito. Né? Mas assim, é um puta sucesso, caralho, fechar domingo a Paulista, ou as ciclofaixas, ou aquelas ciclofaixas de fim de semana, todo o sucesso que os SESC estão fazendo, as festas do centro, todas essas coisas, a retirada das grades, aí que tava, o Marco estava envolvido, não é isso? A retirada das grades, os móveis e tal, das praças, por que de grade na praça? É um negócio bizarro também. Então eu acho que isso acaba impulsionando uma melhor espaço público por conta de, pô, você tem um micro apartamento, dá para ter seu pocket forest, urban jungle, o que seja. E mesmo sobre a questão dos banheiros, espaços gourmets e tal, acho que em algum lugar do seu texto está falando que o brasileiro é o cara que mais toma banho no mundo, um treco assim. Eu acho que isso é muito legal, acho uma cultura puta delícia, né? Eu sou um cara que adora banheiro, banheira, os caras que mais usam banheiro, assim, apesar de gastar água demais, mas eu não resisto. Mas a coisa que eu acho assim estranha no Brasil é o fato de banheiro per capita. A gente tem de longe a maior número de banheiros per capita. Isso é uma coisa ruim, não boa. O pessoal do local não vai gostar porque eles querem vender um monte de bandeira assim banheiros. Mas assim, não é bom. Porque o cara contrata e fala assim, ó, apartamento de 110 metros quadrados. Isso vai ser legal. 3 quartos, suítes, um lavabo e um andar de empregada. Eu falo, cara, o que será que é esse lugar? 20 pessoas, fora a cozinha. Então, tipo, não, sabe, não. Então e aí o banheiro fica ruim, o quarto fica micro, você tem seu próprio banheiro, mas assim não funciona. Esse é um negócio que a gente tem que quebrar para poder realmente conseguir fazer os banheiros mais confortáveis e para realmente aproveitar isso daqui, assim. E a Docol vai vender produtos mais legais, né? Banheiro canadense. 3 banheiros é uma puta, banheiro canadense que chama quando a pia pra fora. Bem americano. Americano, canadense. É que essas pessoas não pensam, né? Não, a gente coloca banheiro, mas é duro, cara. Põe tudo pra dentro do banheiro, mas a pessoa só precisa estar sozinha pra fazer o número 2. O resto, né? Tomar banho, mas assim, passar a mão. Tinha casa de fim de semana com 9 banheiros com uma família de 3 pessoas. Cara, a pia pode estar pra fora. Não, mas se tiver torneiras do copo, feito. Vou fazer um banheiro cheio das suas linhas, gente, dá pra pagar. Eu acho assim que. Não, mas eu acho que esse negócio tá falando dos apartamentos pequenininhos, depois a gente
deixa o coitado do Maurício falar, porque a gente tá... Fala, cara. Não, mas eu acho que é um pouco isso. Eu acho que haver apartamentos desse tamanho é um reflexo do jeito de viver dessas novas gerações. As pessoas que não querem ter carro, como a nossa geração, eu com 14 já sabia dirigir, com 16 eu carro meu pai, cadê meu carro, né? Hoje não, eles não querem carro, eles não querem... Que carro? Esses edifícios não têm praticamente garagens, as crianças, né, você vê que eles não querem. Então dá para morar melhor, de um jeito mais... Mas por quê? Porque eles querem usar a cidade. Mas isso não é novo também, de novo, descobrindo a nós mesmos. Exatamente. É o kitnet do Copan, o Copan, que é com todo aquele térreo totalmente friendly, que tem apartamentos de todas as tipologias, as pessoas moram junto, tem gente mais rica, mais pobre, tem todo mundo mora no mesmo bairro, mesmo em Higienópolis, foi construído desse jeito. Apartamentos de todas as tipologias, no mesmo edifício, com terraço jardim em cima. Enfim, então voltando de novo, por que a gente deixou de fazer isso? Quem foi o idiota que falou que todo mundo tem que morar igual no meu apartamento? O Raul Justilores, que tem um livro muito legal chamado São Paulo nas Alturas, ele fala de um divórcio entre os arquitetos e os empreendedores. Eu recomendo a leitura desse livro. Fala muito de São Paulo ali, e eu acho que é um pouco isso mesmo. É um problema do que aconteceu com o país, com as construtoras, com os valores de BNDES, empreendimentos e jeitos de construir, que foi virando, e virou as portarias gaiola, e também o país é um país que cuida muito mal desse assunto. A gente tem um país inseguro, as pessoas foram primeiro se emparedando e depois foram migrando para os guetos, né? Os condomínios fechados, criou uma cidade. E aí criou não cidades, são cidades impossíveis de se viver, e agora a gente falou, puta que cagada, né? Vamos fazer de novo. Então, eu acho que a gente tem uma cilada aí que é o seguinte: quando a gente começa a falar dessas varandas gourmet, super banheiros de estar, e jardim vertical, e pocket, blá 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 blá, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não supervalorizar a casa a ponto de achar que a gente não precisa sair de casa. E aí eu acho que o caminho é compartilhar, são esses ambientes compartilhados, porque é a única maneira de a gente se reconectar com a cidade e com as outras pessoas. Porque ninguém aqui está vivendo sozinho, né? Tipo, morar é uma coisa que você só faz de maneira coletiva, de novo. Quer dizer, os espaços públicos e serem públicos, assim? Sim, de a gente redescobrir a cidade, entendeu? Eu não preciso ter tudo dentro da minha casa, entendeu? Eu não preciso ter um parque do Ibirapuera dentro da minha casa se eu posso ir no parque, né? Tipo, eu não preciso ter uma cozinha para dar se eu posso, tipo, ir num restaurante, ou ir comer em algum lugar, ou ir fazer um piquenique, entendeu? Então eu acho que a gente tem um pouco de cuidado disso também, se a gente não está se fechando demais. Esse fenômeno do communing, eu acho que é uma coisa muito anos 90, né? Communing, as pessoas começaram a conjuntor. Começaram a se enfiar para dentro de casa porque tinham medo de sair à rua, tinha insegurança, tinha uma vontade. As casas foram virando esses espaços em que a pessoa queria ter tudo dentro de casa, porque realmente não frequenta a cidade. E hoje a gente vê as pessoas voltarem a querer ir para a praça e fazer. Então, essa coisa do acolhimento, de você ter edifícios que tem os térreos, jardins abertos, de novo, para tirar as grades e tal. E a pessoa poder ficar lá, mas você ainda vê, então, para quem se interessa por esse tema, seguir o Raul Justilores, que faz lindamente, inclusive no Instagram, uma cobertura dos prédios cheios de grade, papapá, e os outros que muitas vezes estavam lá desde os anos 50. E a gente só está aprendendo a fazer de novo, já tinha sido assim. Só fechando aqui, eu acho que não é tão bom, mas é um movimento. A Casa Cor de São Paulo, agora não sei quem foi, o tema era Planeta Casa, foi invadido por planetas em todos os espaços, sem que os arquitetos tivessem se falado ou combinado, e foi muito interessante, porque todo mundo foi para o mesmo lugar. Por isso que esses movimentos, quando eles acontecem, é muito interessante, né? Que nós temos a ideia aqui e o cara lá da Dinamarca está pensando igual. Então tem alguma coisa cósmica aí que nos une. E quando um via o ambiente do outro, falou, meu Deus, mas você colocou a banheira com as plantas, eu também, o outro também, ninguém conversou. E na entrada da Casa Cor estava escrito, a casa é a cidade.
né? Também remetendo a essa questão. Agora a gente vai entrar mais profundamente nesse design com propósito, a era das experiências, o novo luxo. A palavra luxo sempre foi cercada de muita subjetividade, né? E o conceito de luxo está mudando muito, né? Já teve a ver com snob, já teve a ver com lazer, já teve a ver com inacessível, e hoje luxo é ser feliz, é essa questão das experiências, do design com propósito, não só do design em si. A gente vai buscar, pelo menos acho que todos nós aqui podemos dizer que buscamos as coisas que têm a ver com o nosso propósito. Eu li esses dias o seguinte: as tarefas passam, então você é criança, você vai para a escola, você cresce, você vai para o seu trabalho. Isso tem períodos, mas qual é o seu propósito? O que te move? Isso não passa, ele é eterno, né? A gente busca estar alinhado agora. Roupas, acessórios, consumo, eu estou falando, que tenham um propósito alinhado com o nosso. É um estilo de vida, né? A gente ouve essa palavra lifestyle o tempo todo, projetos, né? Tá mudando. A era do minimalismo, da asepsia, do projeto sem personalidade, a ausência de cor. A gente vê uma tendência maravilhosa agora, paletas pastéis, paletas ancestrais, quentes. A gente vem de uma era muito asséptica, branco, minimalista. O projeto tinha a cara do arquiteto, não do cliente. Houve uma padronização. Agora é lifestyle. O que te faz feliz? Qual a cor que você gosta? Vamos fazer a casa da cor que você gosta. Não é mal. Então acho que o mal que faz bastante projeto pode falar dessa alteração aí dos projetos. Estão muito mais humanizados, né? Eu acho que essa é uma reflexão que eu estou fazendo já aí nos últimos anos de descobrir esse propósito dentro do trabalho, né? Dentro do que é um escritório de arquitetura, o que é o meu trabalho de verdade, né? Tipo, descobrir, eu falei isso ontem no bate-papo, descobrir um portfólio de soluções incríveis e lindas que dão certo juntas, ou fazer projetos que são completamente diferentes porque as pessoas são completamente diferentes. A resposta é quase óbvia, na verdade, né? Tipo, e é uma reflexão que acho que a gente tem que fazer. O que aconteceu com a gente, né? Em que momento que a gente se perdeu? Em que momento que a gente achou que as nossas casas deveriam ser todas iguais? Mas eu acho que a gente está nesse momento de resgate, de buscar, de reencontrar a gente. Tem cliente hoje que chega dentro do escritório e fala: eu não quero minha casa igual a casa de revista, não quero minha casa igual a casa do vizinho, né? Eu quero descobrir minha própria casa. Então acho que é esse momento do trabalho aí, onde você coloca o seu ego de lado e fala: não, peraí, meu trabalho não é dizer não para o cliente, né? Não pode, também não é pode tudo, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas é tentar extrair dele uma identidade que você, como autor do projeto, não vai dar conta, entendeu? De tipo, você é assim, eu sei como é a sua casa. Não, né? Você sabe, eu sei como é a minha casa, né? Mas para fazer a sua casa eu preciso entender quem é você. A melhor pessoa para me dizer isso é você mesmo. Então esse momento aí de a gente descobrir quem é que dá as cartas, né? Tipo, qual que é o nosso papel de verdade dentro desse processo de construir a casa das pessoas. Não sei. Acho que todas as casas nossas são as minhas casas. Mas a coisa que você estava falando, eu acho assim, falar, não, minimalismo, é tudo monocromático e tal, não sei o quê. Na verdade, eu acho que teve uma tendência que apareceu, e tem exemplos maravilhosos, e aí isso infectou, e aí a gente teve um monte de exemplos cafajestes ruins, e que daí é esses que a gente se refere, sabe? Por exemplo, minha casa é toda branca. O Luffy queria fazer um negócio para subir lá, falou: mas branca demais tua casa. Bom, branca mas tem texturas. Porque a parte é quebrada no tijolo, outra tá no cimento, no concreto e tal. Tem, né, as luzes brancos são brancos. 50 tons. São vários 50 tons de branco. Né, a piso de madeira da década de 40, perei, 40 e tal. Mas assim, eu acho que o problema não é ser minimalista, ou o problema é ser monocromático, ou muito colorido. Oi? Exatamente. Mesmo assim, vou pegar uma coisa inversa, sei lá, do Sigler nos anos 80, carregadaço de um monte de coisa assim.
isso também, se você sair fazendo isso aí na loucura sem saber o que está fazendo, não vai ficar bom. Assim como você fazer um negócio todo branco, vai ficar horroroso se você não souber o que está fazendo. Então eu acho que na verdade é ter personalidade, sabe? Autenticidade, né? Saber como trabalhar, assim, né? Sei lá, a casa do Sou Fujimoto, lá toda branca, eu queria tocar no Sou Fujimoto, assim, é maravilhoso. Tem muito a ver com a cultura deles. deles. Mas tem um trabalho de luz, de forma de entrar e tal. Então eu acho que é muito difícil generalizar, né? Eu acho que o problema é que a gente tem muitos exemplos ruins, seja de qual for a natureza, animalista ou super colorida. Acho que a gente tem um monte de péssimos exemplos. E aqui geralmente tem um monte de ótimos exemplos, assim, né? É tudo branquinho, uma coisinha na porta, é uma delícia, né? Então acho que na prática é mais a personalidade e a autenticidade do que qualquer coisa. E aí, aqui eu não sei se vocês conhecem, né? O Simon Sinek, que é o pai do Golden Circle, a Baba Joss antes, ele tem um talk no TED, no YouTube, de 10 minutos, que é super esclarecedor e que fala de propósito, né? Que você não... Eu me lembro muito bem quando meu pai trabalhava, era o que eu vou vender, né? O que eu vou vender. E agora é o porquê. Por que eu vou vender? Por que eu vou fazer? O que isso vai agregar? Então, é um inspirar. Inspirar. Já falamos, né, que o propósito é eterno. Não vai dar tempo de se aprofundar, né? Acho melhor a gente já passar na questão da inteligência emocional do Daniel Goleman, que é o fundador. A importância, né, ele coloca 80-20, que é o termo designado aí para inteligência emocional. Antes a gente ouvia, você já fez teste de QI? Você já fez teste de QI? Não sei se é tão importante ter um QI tão alto, né? Se você não tem uma inteligência emocional, se você não sabe tratar os seus semelhantes, se você não tem empatia, se você não tem solidariedade, por aí vai, né? Você não vai melhorar o mundo com muito QI, né? Então, grandes gênios, aí Hitler tinha muito QI, né? Então, acho que a gente, não sei se é bem por aí, né? Vamos falar um pouquinho dos milênios rapidamente? Não sei. Pergunta? Eu vou deixar e vocês podem ler o que está aqui. Enfim, então vamos lá. Eu acho que não vai dar para ser muitas perguntas, a gente vai tentar também ver se consegue. Tem muita gente lá fora assistindo vocês, muita mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue também dar oportunidade para ver se o microfone funciona lá fora. Legal, bacana. Bem legal. A gente vai fazer um teste, não sei se vai dar certo, né? Mas a gente, pelo menos umas 2 perguntinhas, a gente consegue fazer aqui. Se tiver essas 2 perguntinhas sobre todo mundo que eu quero. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos, gente, Anne. Tá. Vamos. O microfone lá para fora. Então vou lá para fora. Vou lá para fora, vamos ver se funciona. Vai falando dos milênios. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Agora você quer fazer pergunta. Não, eu falo antes do microfone. Eu ia falar aqui do curral. Tá funcionando? Tá. No dia a dia, na prática, assim, é muito difícil. Alguém aqui de fora quer fazer pergunta, pessoal lá dentro? Estou perdida, totalmente perdida. Simone, onde você está? Manda ver, Simone, a gente tá te ouvindo. E fazer pergunta aqui? Isso, pode fazer. Eles estão decepcionados, que ninguém quer fazer pergunta. Pois é, a gente está muito triste. Aqui. Simone, tem uma pessoa aqui dentro querendo falar. Boa tarde. A pergunta é para Baba. Baba, isso. Eu mudei o nome. Se ela acha que você falou de a imagem que acontece. Isso. Você falou da imagem que as indústrias concordo. Só viu até a imagem das indústrias. Fala, então. Desculpa. Você
Você falou sobre a imagem dos intentos de... E a pergunta é se você acha que isso pode mudar em pouco tempo, a curto prazo, ou é uma mudança que vai levar muito tempo? Que os designers sejam percebidos como artistas, sino como que fossem percebidos como técnicos, não? Mas como um trabalho mais integrado à equipe da indústria, não? Seria isso a pergunta. Eu entendi o que é isso. Não, eu acho que não vai demorar muito tempo, não. Não sei se eu inventei outra pergunta. Eu acho que a gente entendeu a pergunta. Vocês ajudem a gente, porque, pelo amor de Deus, você é suave. Feliz dia pra você. Não, acho que era isso. Não, eu acho que não vai demorar. Eu acho que as pessoas, justamente por tudo isso que a gente vem falando aqui, né, da importância do indivíduo, do cidadão, da relação que aqueles produtos têm com as pessoas, eu acho que isso tende a mudar cada vez mais a mentalidade. Se a empresa não mudar, ela vai morrer, né? Se a indústria não... Isso é chuva? Se a indústria, viu? Você mexeu com a indústria. Tá. São os deuses da indústria. Pois, eu acho que se não mudar, morre, né? E eu acho que a grande prova são o jeito de tratar as pessoas. Na verdade, a gente tem esse paradoxo, a gente não vai entrar aqui, porque na verdade já são 15h33, entre o belo e o útil, né? Se a gente for entrar nessa conversa, a gente tem essa dificuldade, né, entre o objeto, a beleza do objeto, que não pode estar associada à sua função, à sua utilidade. E eu acho que não, eu acho que a gente tem que produzir esses projetos e produtos cada vez melhores e cada vez mais focados nas pessoas. Isso não é só objeto, só produto, é arquitetura, é tudo que se faz em função do homem, né? Da carne, né? do fetiche, digamos assim. Se era isso, se não for, quando eu sair, você me faz a pergunta de novo. Posso falar? Pode. Como o assunto era a questão do afeto, do design com afeto, eu achei muito interessante que o Maurício, o conceito de ruga que você lembrou, acompanha aquela senhora Lia Del Corte, e ela fala disso há muitos anos, da coisa do aquecimento, como a Luciana também falou o tempo inteiro, que é uma volta para o quentinho, né? A volta para o quentinho necessariamente não é uma casa que precisa não ser minimalista. Eu acho que ela pode até ser, mas com elementos do habitável, porque e também não é um comum, né? É um retorno ao íntimo, ao quente, ao ninho, ao agregador, ao que não me faz estranho, ao que eu não... É exatamente isso, né, Maurício, o conceito do Ruga, né? Ao que não me repele. Então, era mesmo só essa observação, porque a gente nunca vê esse conceito sendo colocado, lembrado, né? Porque tudo que ela disse é isso, o conceito é esse. Mas falar do nórdico, o nórdico falando de ruga é interessante, né? Um design mais... Achei muito incrível, queria só remarcar. E na verdade, falando de ruga, né? Falando desse conceito da casa quentinho e da tecnologia que está oculta, eu acho que as empresas de tecnologia que conseguiram fazer produtos altamente tecnológicos, escondidos atrás, né, onde a tecnologia não se apresenta primeiro, né, o que apresenta é a usabilidade, uma coisa que te encanta. Como a Apple, aí, também voltando aí para os anos, sei lá, 70, 80, a gente falava bom dia, né? Você ligava no computador, eles falavam bom dia, as costas dos computadores eram lindas, não tinha aquele fio horroroso, daí que eles ganharam, enfim, as pessoas começavam a criar laços de afeto, inclusive com esses objetos, né? Eu passo mais tempo na frente do meu computador do que do meu marido, isso é uma verdade. Se o computador não for amigável e aquilo não... Então isso tudo foi levando as pessoas a produzir esses produtos. E pensando nesse negócio dali, o ano passado, o retrasado não, você chegou a ver essa exposição que chamava Software, wear de vestir, não só, que era uma brincadeira com a palavra, software,
e as coisas estavam todas escondidas atrás de coisas fofas, de texturas. Então você não via o Raimundo estava lá, que era uma caixinha escondida atrás do feltro. Eles ainda faziam isso com plantas e com texturas, esconder a tecnologia, digamos, atrás disso. Eu acho que faz todo sentido. Né? Foi muito simpático, foi feito pela mim. Bom, gente, acho que a gente vai ter que encerrar, porque tem uma outra conversa aqui, mas antes de vocês irem embora, a gente queria fazer uma foto deles com vocês. Só que vocês vão ter cada um deles, fica tranquilo. Aquela que olhou. Não, tá ótimo. Olha, mas isso é mais. Ficou fácil. De pé, sentar. Oh, meu Deus, de costas. Tava na caixinha, não? Eu acho que agora vai ficar chovendo, né? Quem tá lá fora não deve estar muito nada, né? É muito fácil ficar lá fora. Obrigada, doutor.